Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo muito bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou seguir a sugestão da minha querida amiga Monique, que me mandou lá pelo WhatsApp a sugestão para mim estar falando sobre a grande fraternidade branca. Quem são esses caras? Onde eles estão? Como que a gente faz para se conectar com essa energia? Como que funciona essa conexão da nossa consciência com a consciência deles? Então eu vou procurar estar abordando de um ponto de vista um pouco diferente, um pouco menos místico do que a maioria do pessoal que já faz vídeos sobre esse assunto. Então as recomendações, as mesmas de sempre: se inscreve no canal, dá um like no vídeo, lembra de ativar o sininho das notificações aqui do canal e roda aí a vinheta, que depois da vinheta vamos falar sobre a grande fraternidade branca. Bom pessoal, então a primeira questão: quem são os caras, quem são os ascensionados da grande fraternidade branca? Se você observar, você ler um pouco a história, você vai ver que a maioria, se não todos, os indivíduos que a gente tem conhecimento, que estão ligados à grande fraternidade branca, são indivíduos que viveram aqui na Terra uma encarnação, 2 encarnações no máximo. E daí a gente pode estar se questionando, né? Putz, mas como é que esses caras viveram apenas 1 ou 2 experiências, uma vida super iluminada e já estão ascensionados? A explicação é muito simples. Acontece que esses caras, eles já eram ascensionados antes de vir viver a sua jornada ou a sua experiência aqui na matéria. São almas altamente iluminadas que já eram de indivíduos iluminados antes mesmo de iniciar esse projeto kármico em que nós, seres humanos, estamos vivendo. Então é uma coisa bem lógica, bem simples, que se a gente for analisar, se a gente for ver, o porquê dessas almas serem tão evoluídas, é porque são almas que já fizeram toda a sua transcendência espiritual, com certeza, em outros projetos pela galáxia, talvez até em outras galáxias. Então é bastante óbvio que esses indivíduos estejam no comando das coisas, digamos assim, no governo da Terra. E aí, de tempos em tempos, um deles desce numa determinada região aqui do planeta, vive uma encarnação, traz ensinamentos, traz algumas chaves para a transcendência e iluminação. Outro desce lá em outro lugar, num outro contexto, numa outra cultura, levando também um conhecimento muito parecido com aquele cara. Porque, obviamente, são indivíduos, e aí uma coisa que você precisa entender, porque isso vai fazer diferença lá na frente no nosso entendimento, mas são indivíduos que sequer podemos chamar de individualidades, porque eles conseguiram transcender toda e qualquer divisão do ego. Eles já estão num nível de consciência muito mais uno. Eles, por assim dizer, são um só. É por isso que o ensinamento de Jesus vai ter partes que eram muito parecidas com o ensinamento do Buda, com o ensinamento do Krishna, com o ensinamento dos outros caras que a gente ouve falar, da grande fraternidade branca, como El Moria, como o mestre Kutumi, como a mestra Rovena. Você vai ver que o ensinamento básico de todos eles é o amor. E todos os outros ensinamentos que, digamos assim, ramificam através do ensinamento do amor, são conhecimentos que coincidem. Não é ensinamento que um vai confrontar com o outro. Muito pelo contrário, esses caras são consciências unas. O que um ensinava, o outro ensinava também, porque era a realidade que eles viviam. Então, um segundo aspecto é que a gente ouve muito falar de 7 mestres ascensionados, cada um ligado a um dos raios da grande fraternidade branca. E aí vai ter alguns aspectos até bastante místicos, como por exemplo, para você reconhecer qual o seu raio, você vai olhar o dia em que você nasceu, você vai estar olhando qual é o mestre ligado ao dia da semana que você nasceu, qual é o raio ligado à sua personalidade. São coisas, conhecimentos que, óbvio, têm o seu valor. É muito interessante você estudar, porque você vai ver que algumas coisas realmente fecham, coincidem. Mas isso está num aspecto ainda bastante místico, porque a gente ainda não tem como comprovar muitas coisas. Mas não tem problema nenhum. O que eu queria dizer é que essa ideia
de serem 7 mestres, digamos os principais, a minha opinião é que é apenas uma questão para a gente estar criando, digamos, algum vínculo, algum nível de identificação com esses mestres. Mas não é que a grande fraternidade branca seja composta apenas por 7 mestres, porque senão não seria uma grande fraternidade, seria uma pequena fraternidade. Mas é óbvio que são milhares de consciências ligadas, todas em uma mesma sintonia, todas em um mesmo conjunto de propósitos. Inclusive muitos indivíduos que fizeram a sua ascensão aqui pela Terra, próprio Francisco de Assis, muito provavelmente é um desses indivíduos, o Paramahansa Yogananda, esses indivíduos que viveram a sua transcendência, a sua caminhada de iluminação aqui pela matéria, quando eles encerram o ciclo reencarnatório, automaticamente eles vão estar no grupo de ascensionados, estando a serviço desta grande fraternidade branca. E quando eu digo a serviço, não é porque é criada uma hierarquia. Tá? Na minha opinião, nesses níveis mais elevados, não existe essa ideia de hierarquia. As hierarquias existem aqui na Terra, existem aqui somente no nível do ego. Por quê? Porque os indivíduos, primeiro porque precisa ter um certo comando para os que estão na base da pirâmide de comando possam obedecer e fazer as suas funções. Quer dizer, numa empresa tem que ter o chefe, numa religião tem que ter o sacerdote, tem que ter o papa, o bispo que vai tomar a decisão para o rumo das coisas. Mas isso só precisa aqui na matéria, no nível dos ascensionados, onde os caras já transcenderam o ego, essas hierarquias não são mais necessárias, ok? Então, voltando um pouco ao raciocínio, não é que os indivíduos que estão a serviço, digamos assim, da grande fraternidade branca, não é que eles sejam subordinados aos mestres principais. Não, porque não existem mestres principais. Não, é aquela comparação que a gente sempre faz. Se você pegar o exemplo, o fluxo de um rio, o rio, em algum momento, depois de terminar todo o seu percurso, ele vai desembocar no oceano. E ele e o oceano vão ser uma coisa só. Então, com as almas, após elas viverem todo esse período de jornada pela matéria, quando elas transcenderam todos os aspectos do ego, que elas estão realmente se libertando de toda aquela noção de individualidade, então essas almas elas vão estar todas conectadas, vivendo numa mesma sintonia. Óbvio que o fulano vai continuar sendo fulano, o ciclano vai continuar sendo ciclano, mas não existe ali uma diferença entre eles. Eles não olham para o outro com um aspecto de divisão. Então é por isso que não faz sentido a gente imaginar que existam hierarquias lá em cima. Agora vamos para a questão de como funciona a sintonia com os raios, com essas energias. Então o pessoal ele acabou criando um certo misticismo em torno da ideia, porque, por exemplo, o raio de tal ascensionado é só você fazer uma oração, um mantra sagrado, acender uma vela e pum, você se conectou. A coisa não é tão mecânica assim, porque veja bem, o que acontece? Se a gente imaginar que esse grande grupo de indivíduos, chamado Grande Fraternidade Branca, todos eles vibram numa mesma sintonia, todos eles, a aura deles, a energia deles unidas, têm capacidade de envolver toda a Terra pelo nível de amorosidade e de consciência que eles alcançaram. Então é muito natural você imaginar que os raios, ou por assim dizer, a energia desses mestres, esteja conectada em todos os lugares aqui da Terra. Que não exista um único lugar onde a energia deles não esteja vibrando. Só que aí que vem a questão, por que a gente não percebe isso? Por que nós não estamos conscientes de que a energia de Jesus, ela está aqui, de que a energia de Saint Germain, ela está aqui, que a energia do Ego Kuthumi, ela está aqui? É porque nós vivemos e vibramos ainda num padrão vibratório muito denso, muito pouco elevado. Mas é óbvio que, se a gente entrar em uma prática de invocação, sim, nós podemos entrar em contato, entrar em sintonia com essa energia. Tudo que a gente precisa é
regular a nossa frequência para estar captando a energia que já está aqui. É mais ou menos como você pegar o exemplo de um rádio. O rádio ele pode estar desligado. Quando você liga ele, não é que ele vai lá buscar a frequência da emissora tal. Não, a frequência daquela emissora já está aqui. Só que até que você não sintoniza, você não consegue captar o que está vindo de lá. Então, quanto a essa questão da energia dos mestres, da energia dos raios, dos ascensionados, é a mesma questão. A energia já está aqui e nós precisamos sintonizar cada uma delas. Ou, se não cada uma delas, mas aquela que a gente tiver maior sintonia, que a gente tiver maior ligação. Então eu vou dar um conselho bem simples de como nós podemos estar fazendo essa invocação, que não é uma invocação, repito, para dizer mestre, vem até mim. Não, é uma invocação interna, onde você vai estar se abrindo para entrar em sintonia, em ressonância com aquela energia de determinado mestre. Então a primeira questão básica vai para o meio da natureza. Eu sempre recomendo isso em todos os vídeos em que eu trago alguma prática, seja de meditação, seja de yoga, seja para vitalizar o seu corpo. Vai para o meio da natureza, porque não tem lugar melhor, não existe um templo no mundo melhor do que a energia da natureza. Depois que você já estiver lá no meio da natureza, você vai precisar expandir a sua energia, baixando a frequência mental. Então, para isso, você vai respirar muito profundamente, 7 vezes, 14 vezes, 21 vezes. Procure na sua respiração absorver o máximo de prana possível. Expanda o abdômen, expanda o tórax, segure a respiração, prenda a respiração por uns 3 segundos mais ou menos e solte calmamente, também pelo nariz, porque é no nariz que estão conectados os canais, o Ida e o Pingala, que são os canais de energia. Depois repete, faz isso por umas 14 vezes, 21 se for o caso. Aí com aquela imagem do mestre, você vai ter fixo na sua mente a imagem daquele mestre. Seja Jesus, seja Saint Germain, seja qual for o mestre. E com o coração pleno de certeza, de gratidão que aquela energia, ela não vai vir até você, porque ela já está ali próxima de você. Ela só está precisando de uma brecha para penetrar na tua consciência. Com essa certeza, com essa consciência, você vai começar a invocar esse mestre. Pode ser aquela invocação sagrada que tem na internet, pode ser uma invocação pessoal. E eu acho até que funciona melhor com as suas próprias palavras, com palavras vindas do coração, do que propriamente palavras decoradas. E faça isso. Permaneça nesta energia por vários minutos. Você também pode estar mentalizando a cor específica do raio daquele mestre, aquela luz envolvendo, penetrando no seu chakra coronário, penetrando nos demais chakras, trazendo a sensação de paz, de harmonia, de liberdade, de integração com o mestre. E pode ter certeza, a energia dele, ele vai transformar totalmente a tua aura, vai mudar muito o seu campo vibratório. Eu sou prova disso, eu sou testemunha, porque essa é uma prática muito parecida com a prática que eu tenho do Guru Yoga, que eu até fiz um vídeo algum tempo atrás falando da prática do Guru Yoga. É uma prática onde você acaba se conectando, entrando em ressonância, em sintonia com a vibração daquele mestre. E cara, não tenha dúvida que aquela energia vai transformar o teu dia. E se você levar essa prática para muito mais tempo, você vai ver como toda a tua vida vai se transformar. Mas gente, por favor, tenhamos a dignidade de se conectar com a energia desses mestres para pedir luz, sabedoria e discernimento. Não vamos vir com pedidos egoístas para eles resolver a nossa vida, para trazer alguma coisa que a gente não tem, porque o papel deles é abrir a nossa consciência. E eles fazem questão de interferir na nossa vida quando eles percebem que esse também é o nosso propósito. Ok, pessoal? O recado para hoje é esse. Agradeço a todos pela presença. Espero que eu possa ter ajudado você. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal,
manda o link nas redes sociais. Muita paz a todos, namastê, e até o nosso próximo encontro.